Esse é o Bora Papear, sempre um papo leve e descontraído, falando sobre empreendedorismo e Instagram, com uma convidada especial. E a nossa convidada de hoje tem todo o meu coração, é a Thaís Coelho, esteticista, que ensina outras mulheres também e inspira muitas de nós. Eu tenho certeza que ela vai te inspirar nesse quadro de hoje. Tá, que felicidade ter você aqui! Meu Deus, aconteceu o nosso encontro! Realmente, gente, deixa abaixo, porque, nossa, que vergonha, né, Mafa? Era pra gente ter se visto assim, né? Ter feito o Bora Papear já há bastante tempo, mas, como tudo na vida, é bom a gente ter planejamento, mas tem algumas coisas que acontecem aí no meio do caminho. E que bom que deu certo, Mas eu né? acredito muito que acontece na hora que tem que acontecer. Você precisava passar pelo que passou, tudo que aconteceu para chegar hoje aqui e ser um papo leve e gostoso pra gente. Com certeza. E estou muito feliz, muito honrada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. A gente espera que esse papo seja, como você falou, leve, descontraído, que a gente possa ajudar, né, sempre. E te ter aqui é maravilhoso também, né? Estou me sentindo de novo na mentoria. É muito bom. A gente, na verdade, você sabe, né, que você recebeu a mensagem para o convite logo que eu decidi ter esse projeto, porque muito do que eu faço aqui no YouTube é por conta de você, do teu empurrão, da tua inspiração de falar, vai, de um dia de noite você me mandar trocentas mensagens e áudios falando sobre o YouTube, o que eu podia fazer para melhorar, que caminho seguir, o que que é legal, o que que não é, porque de Instagram eu entendo, mas de YouTube é contigo, né? Com certeza, e uma ajudando a outra, né? E eu acho que as pessoas têm muito medo do YouTube, é normal, eu também tive no começo, mas com as experiências que a gente tem, a gente vai ganhando maturidade, conhecimento, não dá para guardar só para você, então você tem que passar isso e ter te ajudado, te inspirado, assim, de certa forma, foi muito especial, já que você me inspira muito no Instagram, então para mim é uma honra também. É uma troca, né? E vamos compartilhar conhecimento e inspiração demais aqui hoje. Ai, ai. Eu falei, amor, eu vou pegar uma água, porque eu falo tanto. Aí eu falei, não pode ser numa taça, não, tem que ser no Bora Agir, né, gente? E eu não dei, eu falei pra Maria, não deixa o Pedro beber nessa caneca, só eu posso. As minhas, ó, eu uso tanto, até essa daqui tá quebradinha. Cada vez que eu faço uma leva nova, eu fico com uma para mim, né? Tá certo? É Essa especial. caneca, essa caneca, ela tem o intuito de toda vez que você olhar para ela, me ouvir falando, bora, Gi! Ir lá e fazer um stories, fazer um Reels. Não, é impossível não lembrar de você, né? Porque primeiro que é um presente e a sua frase é você nessa caneca. Então, realmente, eu lembro muito dos nossos momentos. É muito, sempre Querida. muito especial. E você tá Fico com o feliz. cabelo mais liso hoje ou é impressão minha? O cabelo tá mais liso, aham. Liso, né? Gostei. Eu Eu te acho linda quando é liso, mas hoje tá maravilhoso. Eu não me gosto muito, sabia? Eu não consigo me identificar tanto assim com o liso, por isso que é quase é raro, né, eu aparecer com ele um pouquinho mais liso. Mas ontem eu É. não estava muito afim de fazer muita coisa dele. Ele ficou onduladinho ontem, mas hoje já caiu um Aham. pouquinho. E eu usei um creme diferente, então ele ficou mais caidinho. Mas tá bom. É lindo. Diferente para o nosso episódio de hoje. Tá, curiosa. Tá, então vamos começar lá do começo. Quanto tempo que tu já está na área da estética? Olha, eu prefiro falar o ano, em vez de há 5 anos que eu já perdi a conta, Já né? foi. Eu comecei mesmo em 2018, que foi quando eu ainda estava na faculdade, e por empurrão do Pedro mesmo, né? O Pedro é meu marido, na Uhum. época ele era meu namorado, e eu tava assim, sem norte, eu tava perdida, entregando currículo para um monte de lugar, não conseguia achar emprego na área, que foi bem difícil. Eu sei que muitas profissionais da área da estética passam por isso. E aí ele falou, amor, eu te ajudo, compro algumas coisas e começa a atender no seu quarto. E eu sei que eu era estudante, é uma outra realidade, mas assim, eu comecei atendendo pessoas conhecidas justamente para me trazer mais prática. E aí, graças a Deus, acho que 4 ou 5 meses depois, surgiu uma oportunidade de emprego num salão de beleza, onde eu fiquei por mais alguns meses e depois numa clínica de estética. Mas eu atuo aí desde 2018. Já faz um tempo, né? Meu Deus, a gente Já, já daqui a pouco já tá batendo os 10 anos aí. A já, gente você tá viu? empresa de Nossa, viu? muito.
Verdade, meu Deus, verdade, passa Passa muito muito rápido. rápido. E aí, Passa. você trabalhou nesse salão por um período, Isso. atendendo, daí você focava mais em corporal, em facial, ou fazer um pouco de cada, porque eu sei que tem uma história de gestante que entra aí em algum momento. Como é que era Isso. nessa época? Para eu conseguir o emprego no salão, eu tinha a dona, ela pediu para eu fazer depilação. E nada contra, mas eu nunca gostei. E aí eu fiz um curso à parte de depilação para conseguir entrar, porque eu precisava, né? Trabalhar, precisava de dinheiro, enfim, ter a experiência. E aí eu trabalhava um pouquinho com limpeza de pele, alguns tratamentos faciais, a massagem, o que você falou mesmo, né, do corporal, você tem que fazer um pouquinho de cada coisa, né? E como eu era mais livre no salão, porque não tinha outra profissional da área da estética, eu era a única lá, o que tinha, assim, era outras profissionais da área do cabelo, manicure, né, enfim, eu era a única realmente esteticista, eu tinha essa liberdade de escolher realmente os tratamentos que eu queria, mas com exceção da depilação. E aí acabou que alguns meses depois eu tive uma oportunidade de trabalhar numa clínica mesmo de estética assistida, e eu ainda estava na faculdade nessa época. Por isso que eu falo, tem muita gente que tem medo, assim, mas eu sempre incentivo muitas profissionais profissionais assim, que ainda não se formaram, que são estudantes, mas que têm aquele medo de começar. Eu falo, gente, já começa na faculdade, porque me trouxe um amadurecimento tão grande, sabe, Má? E foi muito importante, assim, para minha carreira, para eu conseguir minhas primeiras clientes. E por mais que a gente se sente um pouco ainda perdida, porque a gente não sabe tudo, a gente ainda não tem de fato o diploma, eu acho que é muito importante isso, sabe? Para você realmente não pegar o diploma e falar, tá, e agora? Eu sei que cada uma tem uma história e tá tudo bem, às vezes você querer ou ter outra oportunidade. Eu falo, eu tenho muitas amigas, amigas mesmo, que elas não tiveram as mesmas oportunidades que eu, porque elas trabalhavam em outra questão, às vezes era CLT e tinha que pagar a faculdade, e aí não sobrava tempo para ter essa vivência mesmo já na estética, estando na faculdade. Mas se você tem a oportunidade, já começa logo, que isso realmente me ajudou. E aí nessa clínica eu fiquei por quase 2 anos, e foi onde eu comecei também a ter muito aprendizado. E nessa clínica, assim, eu de fato comecei a ter muitas questões, tipo, nossa, que área que eu vou seguir, sabe, para a área da estética? Porque, assim, eu sei que atende, assim, né, tem várias mentoradas da área da estética, né? A gente até conversou no último evento, a maioria é profissional, enfim, e da área da estética. E a gente é tanta coisa, tantas opções que a gente fica perdida, perdida, tipo, meu Deus, o que que eu faço? Que tratamento eu Lado faço? boa, né? Uhum. E aí, como eu falei, né, eu estava nessa clínica e aí eu tive uma matéria específica e um projeto integrador naquele semestre sobre gestante, foi aí que meu olho brilhou. Porque eu sempre quis ser mãe, né, é um sonho que eu tenho, né, até hoje, e eu comecei a ver, nossa, não é muito falado isso na faculdade, a gente teve um trabalho, depois nunca mais, assim, foi elaborado, sabe, pontuado outras coisas, e eu já enxerguei isso na própria clínica que eu trabalhava. A minha ex-chefe, ela não atuava com gestante, e aí eu comecei a seguir profissionais que ofereciam um curso. Eu conheci a minha professora, que hoje é super minha amiga também, a Evelyn Schultz, e aí eu busquei o curso dela, me especializei, depois eu fiz acho que mais outros 3 cursos para me especializar em gestante. E foi, eu falo, amor à primeira vista, assim, eu falei, nossa, é isso que eu quero. E aí, além, lógico, né, da limpeza de pele, da massagem relaxante, eu foquei mesmo nas gestantes porque eu enxerguei esse mercado mais escasso de profissionais com muito medo de atuar. Eu falei, não, eu vou na contramão e eu vou seguir esse meu sonho, esse meu desejo, sabe? E nessa época você já usava Instagram para divulgar ou não? Já, inclusive, ó, eu comecei, como eu falei, no meu quarto, eu comecei o Instagram no meu quarto. Então, se Começou você um do rolar zero? com Oi? Começou um do zero ou do teu pessoal transformando profissional? Não, do zero. Do zero. E o meu Instagram, o Thaís Coelho Estética, foi totalmente do zero, assim, focado só pro profissional. Eu tenho hoje o meu pessoal, que é bem mais antigo, desde a época de adolescente, enfim. Mas esse, o Thais Coelho Estética, ele foi do zero, da época como que eu te falei, né? Comecei ali no meu quarto, depois tem toda a minha trajetória no meu Instagram. Então, tem a parte do salão e tem a parte da clínica. E na clínica, nessa clínica que eu fiquei por quase 2 anos, eu também cuidava do Instagram deles. Então, a minha chefe viu que eu já tinha
esse gosto, essa desenvoltura, como é que eu posso dizer assim, Já tinha o feeling pro negócio. e aí ela pedia às vezes para eu fazer uma postagem aqui, para eu mexer já no Canva, para eu fazer alguma coisinha para ela, enfim, ajudava a clínica, consequentemente, eu sei que era um pouco trabalhoso, assim. Hoje eu vejo que era trabalhoso, mas me ajudava consequentemente, porque ela, né, eu mexendo no Instagram dela, me gerava mais clientes também. E com as gestantes, assim, foi onde, nossa, tipo, deu aquele boom, sabe? E aí começou muita gestante com o Instagram, muita cliente pelo Instagram. Eu falo, foi muito bom a clínica. Eu tive muitas clientes, né, pacientes da clínica que eu trabalhei, mas a maioria que eu tive, graças a Deus, foi por conta do Instagram. Então eu falo com convicção, com amor, que tem que se dedicar, sabe? E desde essa época eu me dedico, porque me Fazendo. trouxe resultados, né? E isso prova o quanto a gente não deve esperar o momento perfeito, né? Porque você fez com aquilo que você tinha. Eu tenho Sim. atender no meu quarto, mas eu já vou começar a divulgar mesmo sem ter um espaço, sem ter uma estrutura de fato, sem saber usar o Instagram de forma muito profissional naquela época, porque mesmo que Uhum. você tinha a desenvoltura, naquela época a gente estava se metendo ali como profissional, né? Eu não, eu entrei como meu negócio mesmo há 3 anos só, mas nessa época que você estava na faculdade, eu já estava atendendo clientes e trabalhando em empresas usando o Instagram. E era muito aleatório, assim, tipo, não existia o tanto de formato que tem hoje, as métricas, não tinha nada. Então era realmente fazer o que dava para fazer nas condições que tinha, né? É verdade. E não tinha isso que você me passou na mentoria e também nos seus conteúdos do Instagram, tipo, de você gerar esse conteúdo de valor. Às vezes eu postava por postar, tipo, às vezes algumas eu já até arquivei, mas eu tinha umas postagens que, tipo, eu postava uma foto de flor, escrevia uma legenda assim, aleatória, sabe? Bem aleatório, só para dizer que postou, né? E Aham. aqueles posts bem, não sei se você chegasse a fazer, mas eu acho que sim, porque na época era muito comum aqueles posts pareciam um flyer, né? Cheio de Sim. informação, com endereço, telefone, meu, aquela Uhum. coisa feia, parecia um flyer que você recebe no quando tá com o carro parado no esperando no Verdade. semáforo. Era muito comum na época, né? Não existia isso de gerar Uhum. desejo, de tocar em alguma dificuldade, em alguma dor da persona. Persona, o que é persona, né? Aham, verdade. Mas sabe assim que eu falo e abertamente, porque eu creio que isso é algo que me trouxe um olhar diferente. O meu irmão, eu tenho só um irmão, o Bruno, ele é mais velho que eu, a gente tem uma diferença aí de 10 anos, e ele é web designer, né? Então, assim, desde a minha infância, assim, eu cresci vendo ele trabalhar. E como a gente é muito unido, às vezes eu tava assim de bobeira em casa e eu ficava assim do lado do computador dele vendo ele trabalhar, sabe? E às vezes só de olhar ou a gente conversando, e ele sempre compartilhou os trabalhos dele comigo, tipo, olha, tá, o que eu fiz aqui, eu já comecei a ter uma certa noção do que era legal, ou tipo, ai, não coloca tanto texto assim que vai ficar visualmente muito poluído, e muita coisa ele foi me ensinando. E é o que eu falo, nunca ele fez nada de post assim pra mim. Sempre fui eu, só que muita coisa eu acredito que eu aprendi com ele, Sim. sabe? Com as orientações dele, com as dicas, enfim, e vendo ele trabalhar também. Aham, foi pegando a questão da harmonia, dos contrastes, É, de onde colocar o quê, né? Isso faz muita diferença. aham, com E, certeza. e quando que entrou o empreendedorismo na tua vida? Tu sabia assim, quero empreender ou não? Foi acontecendo. Aconteceu no momento que eu não imaginava, que foi em 2020, no meados de 2020. A gente estava em plena pandemia e estava muito difícil mesmo na clínica. A clínica sempre teve muitas clientes, que minha chefe era assim conhecida na cidade, mas é lógico, né, por questões óbvias, né, da pandemia, enfim, teve esse momento crítico. E eu já estava assim com alguns incômodos, com certas questões, porque assim, é um pouquinho difícil falar, é um pouco delicado, mas não é generalizando, mas muitas clínicas de estética tem muitas questões assim que acaba a gente não condizendo com o que a gente acredita, ou tendo algumas questões que a gente gostaria de fazer diferente, humanizar um pouquinho mais. Então, assim, geralmente o que eu vejo até por outras amigas minhas, colegas que já
trabalhavam ou trabalho, inclusive, em clínicas, é ter aquele horário, tipo, já marcadinho, uma horinha para cada cliente, 50 minutos, e eu nunca vi isso, assim, sabe? Tipo, eu nunca gostei disso. Então, como é que eu ia atender uma gestante em 50 minutos, com edema, com o pé super inchado? Não dava para fazer uma drenagem decente, não dava para atender ela de uma forma humanizada, enfim. Então, várias coisinhas já estavam me incomodando. Só que eu não tinha dinheiro, né, assim, para pegar um espaço, arcar com aluguel, arcar com despesas ali mensais, enfim. E aí, perto do meu aniversário, em julho, desde adolescente, assim, eu sempre gostei de fazer cartinhas para Deus, assim, né, com coisas do meu coração, enfim. E eu tenho até hoje, eu até choro quando eu leio. E aí eu escrevi, assim, para Deus que eu tava um pouco decepcionada, eu tava cansada e eu tinha muitos desejos no meu coração. E eu comecei a escrever como que seria o meu espaço de estética ali, minha clínica dos sonhos, tudo assim. E Obrigada! eu desenhei a minha rosa, óbvio que não exatamente como é, né? Porque a logo foi o meu irmão que fez, mas eu desenhei uma rosa, eu falei que o significado dela, eu coloquei tudo, tudo. E aí eu fiz uma oração, entreguei nas mãos de Deus, o Pedro já sabia, assim. E aí, pelo meu pai, eu fiquei sabendo de um lugar ali próximo que estava com um espaço assim, que era do meu tio, aliás, para alugar com um preço muito bacana que eu conseguisse. E foi acontecendo, assim, eu não sei nem explicar, foi acontecendo assim. E aí me vi assim numa hora que eu falei, eu preciso sair aqui da clínica, não dá mais, eu preciso seguir com o meu sonho. Eu saí. E aí, tipo, em semanas eu comecei a montar, mas na verdade, assim, também a gente teve, eu e o Pedro, a gente orou junto, e aí a gente teve uma escolha que poucas pessoas sabem. A gente não tinha dinheiro, como eu falei pra você, mas o que que aconteceu? Como a gente casou na pandemia, a gente teve que adiar a nossa lua de mel. E nessa de adiar, a gente acabou pegando o dinheiro da nossa viagem e investindo no espaço. Então a gente ia fazer uma viagem maravilhosa para Maragogi, a gente não fez. E aí a gente fez uma viagem que foi super especial, só que mais simples, mas para investir nesse sonho que o Pedro também sabia que era importante para nossa família, assim, sabe? E aí foi acontecendo, eu fui comprando as coisinhas, e é o que eu falo, é um processo, né? E aconteceu, aí o empreendedorismo veio dessa forma, tipo, quando eu menos esperei, sabe? Mas foi acontecendo. E aí você já abriu com foco em gestante. Também. Era o que eu mais divulgava, assim, mas eu atendia muita limpeza de pele, assim, de verdade, eu acho que limpeza de pele e gestante sempre foram os meus dois carro-chefes, assim, então eu atendia muita limpeza e gestante toda hora também, toda semana, sempre aparecia uma nova, e quando, é sempre assim, né, eu falo que atender gestante é um ciclo, então por mais que muitas gestantes depois eu cuidei no período do pós-parto, algumas não voltam mais, por questões mesmo de uma nova rotina, enfim, é super compreensível. Então, acabou aquele ciclo com aquela, vem outras, assim, sabe? E isso é isso é muito gratificante, enfim. E aí eu comecei a atuar também com as coisas que eu gostava, com o atendimento que eu sempre sonhei, dando mais tempo, né, para aquela cliente entre uma ou outra, enfim, e trazendo a essência, o olhar da Thaís mesmo. Ah, isso é muito legal. Eu acho que assim, você falou que é delicado, que algumas clínicas, né, que fogem um pouco da tua verdade e tal, mas tá, eu acho que é geral. Eu acho que é muito assim em todas as áreas, sabe? Porque realmente eu também, quando eu tomei essa decisão, eu já não me via mais, fazendo aquilo que eu fazia, não ia mais de acordo com os meus valores. E o empreendedorismo, acho que o maior, claro, não é romantizar, porque tem todos os lados negativos também, tem as dificuldades, depende 100% de nós, mas um dos maiores presentes é a gente poder fazer aquilo que vai de acordo com a nossa essência e com os nossos valores, né? E aí tu Com tem certeza. força para fazer no dia seguinte, levantar de novo e passar por cima de uma dificuldade, aprender com ela e crescer com ela. Então, isso é realmente assim, nunca tinha parado para refletir, mas você falando. Eu me vi Uhum. muito nesse lugar, sabe? De estar em um lugar que eu já não me identificava mais, o empreendedorismo nascer por conta disso também. Uhum. É, foi uma questão mesmo de urgência. E de verdade, assim, eu acho que a maioria das profissionais que estão, pelo menos ao meu redor, foi por conta disso, assim, sem planejamento, sabe? Foi por uma Uhum. questão de urgência, de já não se ver mais num lugar e tomar essa decisão mesmo de encarar esse medo, de sair da zona de conforto e começar no empreendedorismo aí. E eu falo que foi
a melhor decisão que eu tive. E eu tava com muito medo, mas o apoio da família é muito importante, a coragem em si mesma muda tudo, assim, sabe? Você ter fé em Deus que Ele vai te ajudar, que vai te dar sabedoria para você lidar, né, com os desafios que é empreender. Quais desafios, assim, te vem à mente lembrando desse momento que você passou e aprendeu para a gente poder ajudar? Que eu sei que tem muita gente que te acompanha também que tem esse medo, né? De sair e começar um negócio zero, não saber o que fazer. O que que tu Ah, eu diria? acho que desafio número um é questão de cliente mesmo, de conseguir cliente. Eu sei, é o que eu falei, cada pessoa tem uma história. Eu já vim de uma trajetória que eu trabalhei em outros lugares, então eu consegui ir fazendo de grão em grão ali o meu nome, sabe? E tendo esse foco em gestante me trouxe um diferencial. Também tive dificuldade, então, assim, conseguir cliente não é fácil para ninguém. A gente nem fala hoje na estética mais cliente, né? A gente fala paciente, porque a estética é vista realmente como área da saúde. Então, conseguir as primeiras pacientes é bem complicado e manter realmente a constância no Instagram. Eu acho que são desafios, assim, bem grandes, mas que eu sempre vi essa importância, então, por mais que tinha dias que eu não estava muito afim, eu ia equilibrando e trazendo da melhor forma possível, assim, sabe? E é a questão mesmo financeira, assim, porque você tem mais coisas para se preocupar, é aluguel para pagar, é material, tudo que você não tinha às vezes antes, né? Que no espaço que você trabalhava você não tinha essas preocupações, agora você tem. Então tem que ter sim um planejamento, tem que ter certo, né? Ah, isso aqui é do CPF, isso aqui é do CNPJ, duas coisas diferentes e traçando ali com sabedoria mesmo. E você acha que ter conseguido manter a constância no Instagram, mesmo nesse período, te ajudou a resolver o desafio dos clientes e do financeiro ou não? Sim, com certeza. Aquela pergunta já sabendo a resposta, né? É, ainda mais você, né? Porque tem muita gente que, poxa, você falou, né? É um grande desafio ao financeiro. O Instagram, por mais que seja difícil manter a constância, às vezes entender o que fazer, o que não fazer, ele é de graça, né? Ele tá ali na palma da nossa mão. É de graça Sim. para você fazer e poder resolver esses outros problemas. E aí vem muito Uhum. assim, ai, não consigo manter a constância, eu tenho vergonha de aparecer. Quando a gente vira a chave de isso aqui vai me ajudar a resolver os outros problemas, eu acho que tudo começa a fazer mais sentido, né? Não é mais um passatempo, é uma ferramenta do teu trabalho que vai atrair mais pacientes. Sim, e por isso que para mim faz sentido assim separar, sabe? Porque geralmente quando eu passo, eu encaro o Instagram como um passatempo, igual você falou, eu vejo mais coisas no meu perfil pessoal. É lógico que de vez em quando aparece uma coisinha ali no profissional, eu acabo vendo, mas eu tô focado no meu perfil pessoal. Agora no profissional eu encaro como você falou mesmo, ferramenta de trabalho, ter esse olhar mesmo para me inspirar, para criar ali conexão com o meu público, para interagir e respondendo a sua pergunta, com certeza fez assim total diferença, né? Principalmente com a questão do meu espaço, com a questão assim da limpeza de pele, dos resultados, com as gestantes. E assim, foi tão especial que eu comecei até a fazer parceria com profissionais da área da saúde que envolviam gestante também, e uma das melhores obstetras de Mogi das Cruzes, que é onde eu tive meu primeiro espaço, ela começou a me seguir, ela indicava as pacientes dela para mim, e depois eu até passei por ela, e é uma médica assim fenomenal, então eu comecei a ver o quanto, tipo, fazia muito sentido, assim, sabe? Eu realmente manter aquela constância, produzir conteúdos que gerassem valor, enfim, e foi muito especial. Essa questão das Mas aí, oi, pode falar. Desculpa. Não, pode falar, eu ia falar outra coisa agora. Não, é que essa questão das parcerias é muito interessante, né? Porque ninguém cresce sozinho, não adianta. Então, por exemplo, assim como vocês, você veio de indicação, daí alguém veio de indicação sua para mim, a mesma coisa Uhum. você, como esteticista, consegue fazer, mas com áreas que englobam aquilo que você oferece. Então, estar em locais ou tentar parcerias, mesmo que digital, né? Com Uhum. profissionais que sejam de áreas complementares onde a sua persona vai.
é perfeito, porque você consegue fazer com que pessoas que não te conheceriam venham a te conhecer, seja com uma live em parceria, seja com um Reels em parceria, em collab. Isso é uma coisa que muita gente às vezes não faz, sabe? E dá para chegar em tanta gente fazendo isso. Com certeza. E é você talvez pensar pequeno, até ter aquele pequeno egoísmo, assim, sabe? E eu nunca enxerguei dessa forma. Até com próprias profissionais da área da estética, assim, sabe? Tipo, de eu fazer parcerias ou indicar o trabalho de outras amigas, porque eu não fazia determinado procedimento e eu sabia que ela fazia, e vice-versa, e aí ela me indicava, assim, sabe? Então, para mim, eu sempre falo isso, o sol brilha para todo mundo. Então, essa questão da parceria ajuda muito e eu indico para quem me segue, indico para as minhas alunas também e é algo assim fenomenal. E acho que na estética rola muito o que você falou, né? O sol brilha para todo mundo, mas eu vejo que rola muita concorrência. As esteticistas não se olham com um olhar amigável, e sim com esse olhar de, ah, é minha concorrente, sabe? O que que tu acha sobre isso? Eu nunca gostei dessa palavra. Teve um dia que me marcou muito na faculdade, porque a minha turma era bem grande, assim. A gente foi saindo ao longo do semestre, algumas meninas, né? Nós éramos todas mulheres, mas acho que se formou aí por volta de umas 27, 30, enfim. E eu lembro de uma vez, assim, de eu ter olhado, falado assim, nossa, todo mundo vai trabalhar da mesma coisa que eu, tipo, será que tem mercado para todo mundo? E aí depois eu falei, nossa, lógico que tem, assim, sabe? Às vezes a gente vê, não sei que se na sua cidade é assim, numa única rua tem várias drogarias, tem várias farmácias, sabe? Então, assim, tem mercado para todo mundo. Se fosse assim, não existiriam várias marcas, né? E eu acho que uma das coisas que a gente conversou no evento, que você fala muito no seu Instagram também, de você criar essa conexão, de você ter uma essência única, de você se comunicar de uma forma que só você se comunica, isso vai se conectar com uma outra pessoa que vai querer você, não vai querer a outra, e outras pessoas vão querer ela, e tá tudo bem, sabe? Então, assim, eu nunca gostei dessa palavra, não gosto de utilizar, não vejo as outras profissionais, outros profissionais também, como meus concorrentes, eu vejo como colegas de trabalho que têm o mesmo objetivo, têm o mesmo sonho de cuidar de pessoas, de promover saúde por meio do nosso trabalho. E é uma pena quem pensa de uma forma contrária, porque eu acho que a gente ia ser muito mais feliz e muito mais unido se pensasse dessa forma, assim, Com sabe? certeza. Poderia até agregar mais, né, um no negócio do outro. Eu acho Sim. tão bonito, eu falo isso porque eu acho muito bonito de ver a amizade, por exemplo, tua com a Betina, tua com a Lé, Uhum. sabe? Poxa, para que não viver isso, né? É tão Com bonito, certeza. tão único assim, mas eu acho muito bonito a amizade de vocês. Eu sou tão feliz de ter encontrado vocês pessoalmente que eu não sei, até agora parece que não caiu a ficha ainda. É verdade, eu fiquei muito feliz e, nossa, saber que foi a mesma conexão, o mesmo carinho, assim, pessoalmente, me deixou muito feliz. Aquele dia marcou, assim, minha vida em vários sentidos, foi muito Não, especial. e você, que é assim, né? Aqui eu tô bem tranquila, mas lá eu tava bem nervosa, né? E pra Normal. todo mundo Eu também saber, tava. mas pra todo mundo saber que você é 100% assim mesmo, porque se eu fiquei mais tranquila foi por causa de ti, que desde a hora que eu cheguei, você me deu um abraço forte, muito verdadeiro, me senti muito acolhida, e depois, ao longo do tempo, assim, durante o evento todo, você vinha e falava, Má, fica tranquila, vai dar tudo bem, você tá mais calma. Você sabe Hã? o que você tem para falar, todo mundo está aqui para te ouvir. E eu fui ficando mais calma. Então, é realmente essa questão da essência, ela passa da tela, né? E é porque você é Uhum. assim na tua vida pessoal, É, nas pessoas que te conhecem, que te encontram, quando vê o teu Instagram, se conecta, ou vice-versa, porque é real. É você, 100% você. uhum, com certeza, Linda. obrigada. Ai, Eu até precisei me falar. emocionei aqui, me perdi na história já. Ai, obrigada, Má, Mas é essa questão de de ser, você. né? De gerar a conexão, ela vai vir através disso, não adianta. Do teu jeitinho de Sim. falar, do teu jeito de compartilhar aquilo que tu acredita. E voltando um pouquinho para a tua história, então. Daí você abriu lá em Mogi, né? Você ficou quanto tempo lá? Isso. Ai, 4 anos, quase 4 anos. Nesse espaço, né, meu, empreendendo, quase 4 anos. E aí, ano passado, eu me mudei para São José dos Campos, que é uma cidade.
Uhum. vizinha, fica 1 hora de Mogi das Cruzes, por projetos mesmos de Deus. A gente tem família aqui, tanto eu quanto o Pedro, a gente conseguiu, com a ajuda também da nossa família, um apartamento aqui, e as coisas foram indo. Eu sempre fui uma cidade que eu amei, e Deus abençoou, assim, a gente veio pra cá. Só que aí, né, com o YouTube, com alguns atendimentos que eu ainda fazia, começou a ficar inviável esse deslocamento, assim, sabe? Toda semana, toda hora ter que ir para Mogi. E aí, assim, a gente sempre conectou ir para Mogi para ver nossa família. Só que aí eu tava mais trabalhando do que ficando com eles. E aí eu e o Pedro a gente sentou para conversar, para ver questões de projeto mesmo. A gente falou, nossa, tá na hora da gente ter uma sala aqui em São José, porque aí vai ficar muito mais fácil e a gente ir para Mogi aos finais de semana vai ser realmente para curtir a nossa família. E aí, esse ano, agora de 2024, no começo do ano, a gente começou aí a caçada nas salas e em 2 dias eu achei a minha sala. Nem foi uma caçada, né? Nem precisou de muita coisa. Era para ser tua. Era para ser. E foi muito especial, assim, nossa, foi muito do nada, assim. E aí, a gente depois nem ficou vendo tantas outras, porque a gente viu que era essa. Depois mudamos para cá e aí, nossa, foi muito melhor. E até abrindo um parênteses, assim, nesse meio tempo, quando eu fiz a mentoria com você, eu fiz a mentoria com você ano passado. Eu estava na minha trajetória aí, né, de ir para São José. E fazer a sua mentoria foi um divisor de águas na minha vida, porque naquele momento eu falei, tá, agora daqui para frente, realmente a Thaís focando no digital. Eu continuo atendendo, mas hoje menos do que antes era a semana toda, hoje é bem menos. E hoje, né, por meio das suas dicas, por meio de cada aula, de cada reunião que a gente tinha, de cada conselho seu, assim, foi ajudando a minha mente bagunçada, com medo, a me organizar, a me planejar, e eu consegui, né? Hoje, nossa, fico até emocionada, porque realmente Eu é também. algo, é algo que estava me deixando muito aflita. Eu até estava vendo o Bora Papear com a Lê Regina, e ela passou por isso também, né, de mudar um pouco a rota, mas continuando na estética, mas mudando a rota, indo na contramão do que a maioria vai, do que é atender. No caso, ela foi trabalhar como coordenadora de uma das maiores marcas de estética, que é a Tulípia, e eu, no caso, migrei para o digital. Então, assim, foi uma escolha difícil, mas foi uma escolha que eu não me arrependo de jeito nenhum e eu amo, assim, fazer, sabe? E eu esqueci até por que que eu tava falando isso. A gente estava falando de você ter se mudado, e aí por conta Ah, dessa verdade. transição. Mas queria entender em que momento você percebeu que existia esse lado de ensinar. Você começou a perceber isso, tipo, no teu Instagram, começaram a chegar profissionais e te pedir dica. Como é que foi esse momento assim, tá? Eu acho que meu Instagram não para, né? Mas tem um outro caminho a seguir que não seja só para o cliente final, e sim para profissionais também. Como que foi isso? Quando eu era pequenininha, eu brincava muito de ser professora. Então, eu acho que eu já tinha esse meu lado, lógico, né, gente? Eu não leciono, não trabalho, né, faculdade, eu sei que isso é uma profissão muito honrada, mas eu sempre tive esse lado mesmo nessa parte de educacional, assim, sempre achei muito lindo. E eu acredito, Má, que no começo ali do meu Instagram, como eu sempre gostei muito de mexer com o Instagram, as pessoas elogiavam. Eu tô sendo assim, totalmente simples aqui, tá, gente? Tô falando realmente o que aconteceu. As pessoas elogiavam o meu Instagram e falaram: Nossa, tá, como é que você faz pra ficar harmônico? Como é que você faz pra ter ideia? E aí eu falei: Nossa, acho que eu vou fazer um e-book disso. E aí nasceu o meu primeiro infoproduto. E aí, aos pouquinhos, eu fui lançando outros. Até que também, né, com o Amor das Gestantes, eu lancei o meu primeiro infoproduto em curso, que foi o workshop atuando com gestantes na estética. E aí foi tendo mais ideias, tudo voltado porque eu já amava fazer, e fui me apaixonando cada vez mais por essa questão de educação mesmo. E como
eu sempre gostei, assim, é lógico, gente, eu fico muito nervosa, mas eu amo, assim, falar em público, eu amo, igual eu falei anteriormente, né? Se eu tenho um conhecimento, eu não quero guardar só pra mim, eu quero transmitir isso pra outra pessoa. E aos poucos eu fui ficando tão feliz, assim, motivada, porque as pessoas, as alunas, né, vinham por meio da própria plataforma, do Instagram, nossa, tá, sua didática é maravilhosa, tô amando aprender com você. Até teve vários comentários assim, tipo, caramba, aprendi mais nessa aula do que na Na faculdade, do faculdade. que no semestre. Eu ficava, ai, meu Deus. Mas é verdade, assim, porque eu acho que é muito da pessoa, assim, e eu comecei a me dedicar naquilo, me apaixonei e foi indo, assim, sabe? E eu acredito que o que me ajudou muito também foi a desenvoltura com o YouTube, Pois é, sabe? quando De, que nasceu o YouTube nessa história toda? ixi, peraí. Ah, não precisa ser data, Nasceu, não precisa ser data exata, assim, mas começou no YouTube antes de infoproduto ou foi depois de lançar o e-book? foi antes, foi antes, o Já YouTube com foi foco em profissional? já com foco em profissional, mas foi meses antes, se eu não me engano, se eu não estou enganada, foi meses antes de eu lançar meu primeiro e-book. Eu sempre achei maravilhoso, acompanhava várias blogueiras, assim, que não tem nada a ver com estética, né? Tipo, Nina Secrets, Camila Coelho e tantas outras, e eu falava, gente, que demais o trabalho dessas mulheres, assim, eu sempre achei muito incrível. E eu e o Pedro, assim, nós dois, a gente ama YouTube. Tanto é que às vezes quando eu converso com alguém que não assiste YouTube, eu falo, sério? Tipo, como assim? Hoje a gente nem vê TV direito, a gente ama assistir. Então, tá lavando uma louça, tá, enfim, tá de bobeira, a gente ama colocar o YouTube na TV, sabe? E aí, continuando que eu me perco, né? É isso, é papo mesmo, como se a gente estivesse conversando lá no evento. Mas, na verdade, eu não posso esconder isso, mas foi realmente algo que eu já tinha no meu coração, mas eu não tinha coragem. E quem me realmente motivou, e eu tenho que dar os créditos, foi o meu marido, foi o Pedro. E ele que falou, amor, eu te vejo no YouTube, assim, eu te ajudo. Teve um dia que a gente conversou, assim, que marcou também minha vida, porque ele sentou e falou assim, eu te ajudo, eu tô com você. Você acha que você ele nem me perguntou se eu conseguiria, porque ele já tinha assim, em mente que eu ia conseguir, mas ele falou assim: Você quer? Eu tô com você. Aí eu falei: Quero. E aí foi indo. E olha que assim, no começo, eu fiquei 3 meses parada. Eu postei alguns vídeos, parei 3 meses, porque eu falei: Nossa, será que é mesmo pra mim? Eu tive uma época assim de me sentir: Nossa, será que tá dando certo? E aí depois eu falei: Não, realmente eu preciso continuar. E eu já dou graças a Deus por eu ter continuado, porque realmente o YouTube, assim, mudou minha profissão, assim, minha vida. Eu tive muitas oportunidades por conta dele, sabe? E hoje, tá, meu Deus, agora a gente já tá num patamar assim que ela tá muito bombando no YouTube, bombando no Instagram. Mas hoje, olhando para trás, o que que você diria para essa Thaís que tinha medo? Tinha medo de sair do CLT, tinha medo de começar um canal no YouTube, tinha vontade, mas faltava coragem. O que que você diria para ela? Ai, meu Deus. Não sei, assim, você consegue. É normal a gente ter medo e você não imagina, assim, as coisas que Deus tem preparado pra você. Então, aquela frase clichê, assim, vai com medo mesmo, assim, sabe? Mas você consegue. Você vai ver, acho que eu pensaria isso. Que felicidade que você foi com medo mesmo. Olha quantas vidas você conseguiu já tocar, transformar, ajudar de alguma maneira. Quero que Com você saiba que certeza. você é muito, muito, muito inspiradora, porque de fato, e mais Obrigada. uma vez, dá para sentir a verdade naquilo que tu faz, porque era algo que Obrigada. tinha dentro do teu coração. E Deus te usa, né, para chegar nas pessoas e levar Com esse amor, esse carinho, esse cuidado. Eu vejo que tudo que você faz tem muito cuidado. Não é, hoje em dia não é mais vou postar para dizer que tem um post certeza. aqui. Não, é tudo pensado com o olhar de como eu posso ajudar aquela pessoa, né? Sim, com certeza. E hoje a gente tem assim uma outra visão assim com o nosso trabalho de realmente ajudar, de estar
ali para promover conteúdos que agreguem na vida das pessoas, assim, sabe? Eu não tô no Instagram porque é algo legal, porque eu tenho que estar, é porque é algo realmente que mudou a minha vida e eu tenho certeza que por meio dele eu posso ajudar e mudar a vida também de muitas pessoas por meio do que eu produzo com o meu conhecimento ou com a interação que a gente vai tendo aí, né? Então hoje é muito importante assim para mim, com certeza. Tá, e se você fosse agora dar um conselho para alguém que está nesse momento de não sei o que fazer, não sei se eu devo, né? Tenho vergonha, não sei, tem muita gente já fazendo. Para realmente as pessoas que te acompanham, eu acho que entram muito nesse público, né? De buscar uma inspiração para poder dar o pontapé que é necessário, para ter uma inspiração para continuar. O que que você diria para alguém que estivesse passando por um momento assim? Eu acredito que a gratidão, assim, na nossa vida muda tudo, sabe, Mar? E a gente ser grato pelo que a gente já tem e pelas pequenas coisas que a gente já conquistou, pelas pequenas vitórias faz toda a diferença. Então, assim, buscar conhecimento e buscar ter paciência. Eu falo muito disso, assim, no meu Instagram, sobre você ter paciência com o processo e praticar realmente a gratidão, porque por exemplo, um exemplo muito simples, eu sempre sonhei com um espelho de LED no meu espaço, e esse ano, assim, eu fiz aquele mural de sonhos, que a Betina até sempre fala no Instagram dela, inclusive, beijo, B, se você estiver assistindo. E aí eu fiz e eu coloquei, assim, sabe, essas coisas, pequenos detalhes, assim, e eu consegui, sabe, esse espelho, que era algo, assim, que pode ser algo tão banal, mas para mim fez muito significado, tem muito significado, e a gente ser grato por tudo que a gente vai conquistando. Nossa, mas eu tô no começo, eu não tenho cliente, mas você já começou a faculdade, você já começou o curso técnico, você já tá no caminho. Calma, vai dar certo, sabe? Não fica só olhando no outro, mas vê a sua história também, vê o quanto você já conquistou, veja as coisas que você já superou e vai com calma, assim, vendo a felicidade no processo também. Acho que isso é muito importante, tanto a paciência quanto a gratidão. Eu tenho um pouquinho de medo do nosso nível de conexão, porque um dos meus maiores sonhos de menina, de princesa, era uma cômoda com espelho de LED. E eu, menina, a gente se mudou para cá agora, tem um mês, nesse apartamento. E aí já estava com o projeto todo pronto. Quando liberaram aqui, vamos começar já para se mudar logo, porque estava atrasado já a entrega. E o projeto aprovado, eu mandei uma mensagem para a equipe, né, falando assim, que tem como a gente encaixar uma cômoda do lado da minha cama, porque não tinha espaço, assim, é bem apertadinho. Aham, E aí ela falou: olha, dá pra gente colocar se for aqui e tal. E o meu sonho de menina nasceu depois, assim, parece realmente uma aprovação, porque deu tudo de errado. Foram vários uhum. fornecedores envolvidos, estava tudo pronto, menos o tal do espelho. Demorou 3 semanas para conseguirem instalar, e agora ele tá lá instalado. E toda vez que eu clico naquele Ah, que botãozinho, lindo! é O que que você postou? Aham. uma conquista e é tão bobo, né? Mas É, a gente saber, de fato, ser feliz e grato por coisas que parecem bobas, mas que é algo que um dia você já desejou tanto, né? E se a gente para para olhar hoje, são coisas que realmente acho que tudo e todo mundo, assim, quando vai evoluindo, às vezes a gente não para ver como era lá atrás, e aí você para refletir tudo o que aconteceu. Eu achei muito bonito, inclusive, que você fez a trend ao contrário ali do como eu vou ser triste em 2024 se, e você sim, colocou, eu fui triste, mas, e aí ressaltando as partes boas também, eu acho que é muito disso, assim, a gente parar, não só no final do ano para olhar o que aconteceu, mas sempre assim, quando a gente se sentir um pouco triste, olhar para trás e ver, poxa, o tanto que a gente já caminhou. E toda a trajetória é válida, né? Não é porque alguém já chegou lá que a gente não tá evoluindo também. Achei com muito bonito o certeza. seu post. Obrigada, Mar. Inclusive, assim, as pessoas às vezes falam, nossa, tá, como que você faz seus vídeos? Que câmera que você usa? Qual que é o seu celular? E eu enxergo, tipo, realmente que foram ferramentas, que foram e são ferramentas de trabalho que eu investi, que eu levei meses e anos para adquirir. Então, assim, tudo é uma caminhada de formiguinha. Poucas pessoas, eu nem lembro se eu já comentei isso, mas eu comecei o YouTube gravando na nossa casa
a gente não tinha uma ring light, não, minto, a gente já tinha uma ring light, eu não tinha softbox, e aí o Pedro, engenheiro, porque o Pedro ele tem formação em engenharia, e ele tem uma criatividade, gente, assim, sem igual. E aí ele fez pra gente com, sabe aquelas luzes de jardinagem que é super forte? Ah, Pegou aquilo, colocou ali e montou ali no escritório, todo cheio de gambiarra e deu certo e a gente começou assim. E eu também não tinha iPhone, eu tinha um Samsung que eu adorava, o S9, e comecei desse jeito, assim, com uma lapela também que eu paguei super barato e aos pouquinhos a gente foi investindo e evoluindo nessa questão, assim, sabe? Então, quem olha hoje vê, nossa, olha as coisas que tem, assim, mas não vê lá atrás, assim, então. ai, para ela é fácil, né? Uhum, com certeza. E da trend que você comentou, né? Isso porque, assim, a gente acabou de entrar no último mês do ano, então a gente tem ainda muitas coisas para viver, né? Várias páginas aí em branco do último mês do ano, e com certeza a gente vai ter altos e baixos também, né? Na nossa profissão, na vida pessoal, e a vida é sobre isso. Tem isso. E falando um pouquinho mais de técnica agora, não técnica, técnica mesmo, mas olhando para o Instagram como ferramenta, tirando todo esse lado que é essencial de você ser você, de falar com seu tom de voz, de essência, conexão, olhando para a ferramenta em si, o que que você diria que é indispensável para a entrega do teu trabalho, o que você vê que realmente faz diferença você fazer? Além desse lado todo que a gente já falou. Tipo assim, Ah, stories, reels, né? ah, tá. Sabe? Mais nesse lado assim, e o porquê. Bom, primeiro de tudo, que sem isso, igual você falou, né? Também que a gente gravou junto, que eu ainda preciso postar. Planejamento acima de tudo, acho que no Instagram faz toda a diferença. E dentro do Instagram é você entender o que que o seu público busca, entender que talvez você seja o seu próprio nicho também, para você se identificar com pessoas que tenham valores parecidos com você e indo nessa linha de raciocínio, eu acredito que o feed é super importante, você encarar o feed como uma vitrine, você entender que story não é só para postar bumerangue, story é onde você mais gera conexão, onde você mais consegue vender, onde você consegue as suas pacientes e ter um vínculo ali específico. E entender mesmo cada formato e mesmo assim, nossa, eu tenho dúvida nisso, deixa eu pesquisar, sabe? Porque o Instagram hoje ele tem muitas ferramentas, igual a gente falou, né? Muitas atualizações, mas eu vejo elas como oportunidades e como portas para a gente ir abrindo e a gente vendo o que dá certo, enfim. Eu não sei se eu respondi bem a sua pergunta, mas eu acredito que é nisso, assim. Isso de testar mesmo, né? Porque, por exemplo, eu ensino, porém, uma coisa vai funcionar diferente para você e vai ser diferente para a Betina, vai ser diferente para a Letícia, vai ser diferente para a Tainara, enfim. É muito de testando o que você gosta, você se identifica e o que o seu público também se identifica e gosta de interagir mais, de consumir mais. Mas realmente, sim, também a questão do conhecimento, né? Tem tanta informação por aí. Não fica travada, porque, ai, não sei como faz isso. Joga no Google, vai aparecer a resposta, né? Joga no Nossa, você Google. falou um negócio agora que eu lembrei. Teve uma palestra que eu fiz, né, de estética, que eu usei o exemplo da minha mãe, ela que puxa meus cabelos quando eu falo isso. Porque quando a gente fala de Instagram, tem muita gente que usa muita desculpa, assim, tipo, eu não sei mexer nisso, eu não sei aquilo. Eu sei que tem pessoas que realmente têm dificuldade mais que outras e tá tudo bem, vai indo no seu tempo. Mas assim, eu acho que muito disso, assim, de você ter autonomia, de você ter proatividade, de buscar, porque eu também não sabia editar no Reels, eu não sabia direito como é que eu fazia para colocar uma cor ali diferente. Eu aprendo demais com o seu Instagram. Eu acho que todo mundo devia seguir seu Instagram, porque eu aprendo demais. Eu amando ali o aplicativo, enfim. E aí, voltando da minha mãe, porque a minha mãe, ela sempre, tipo, pede me ajuda, assim, antes às vezes de ter tentado. Ela fala, filha, como é que eu mexo nisso aqui? Aí eu pergunto pra ela, como que a senhora acha que é? Eu volto pra ela, assim, sabe? Ela, eu acho que é aqui. Eu falei, viu? Viu? Conseguiu. Muitas vezes é a falta de tentar, assim, né? Eu recebo muita pergunta na caixinha e no direct que às vezes eu fico, gente, mas
Claro, tem coisas muito mais profundas e tudo mais, mas tem coisas tão básicas que às vezes a gente só não tá com preguiça mesmo de pesquisar. Você Hum, joga no Google, joga no chat GPT, vai vir passo a passo certinho. É verdade. Então não tem desculpa. Exatamente. E eu acho que isso também é um grande diferencial de quem tem sucesso no Instagram e quem fica estagnado. É você ir atrás, buscar as coisas e não ter preguiça. Não, não ficar só reclamando, que o Instagram não entrega meu vídeo. Tá, mas por que não está entregando? O que que eu fiz de errado aqui? Como que eu posso Uhum, melhorar? Né? Não é tão um bicho de sete cabeças assim quanto parece. exatamente. E aprender com os erros, né? Tipo, igual você falou, errei aqui, então deixa eu melhorar e fazer diferente no próximo Reels. Eu, eu fiz muito stories aparecendo, assim, fazendo vários, e eu vi que o pessoal não gostou muito, então deixa eu fazer menos, deixa eu mudar o cenário e, né, aprendendo ali mesmo E o com mais o que dá legal é certo. tem essa flexibilidade, né? Não é porque você fez muitos stories hoje que é uma visualização que você não pode fazer um pouquinho menos amanhã, cada dia é um novo dia. Verdade, mano. Ah, tem alguma coisa que você gostaria de falar, que você pensou para falar aqui, ou algum conselho, alguma coisa antes da gente finalizar, que vem do teu coração? Olha, eu acho que nosso papo assim foi maravilhoso, de Dá verdade. vontade de ficar horas aqui. Continuar assim. E não é puxando sardinha nem nada, mas agora, sem falar de mim, ou sem falar só do conselho que eu quero dar, eu falo isso de todo o meu coração, mas a gente ter se encontrado foi muito importante, e eu acredito muito que, né, Deus tinha um propósito, né, na minha vida, na sua, no nosso encontro, e você me ajudou muito. E eu sempre falo para todo mundo, o máximo de pessoas que eu posso, que a sua mentoria foi maravilhosa, que os seus ensinamentos foram ricos demais. Então, às vezes, numa oportunidade a pessoa não consegue fazer a mentoria, que faça algum outro curso seu, que te acompanhe no Instagram e no momento certo possa fazer, porque realmente é um divisor de águas, é algo que agregou muito na minha vida e numa fase que eu estava realmente perdida, porque, né, igual a gente falou, quem vê de fora acha que tá tudo mil maravilhas. Eu estava muito perdida, eu estava assim, cheia de medos, cheia de dificuldades, me colocando para baixo mesmo, e você veio aqui, ó, tipo, pegando minha mão e me ajudando. E assim, a gente acompanhar profissionais que façam sentido, assim, sabe? Da mesma forma que hoje, graças a Deus, eu sei que eu inspiro muitas pessoas, você inspira também, que vocês possam enxergar, né, quem tá assistindo, que um dia vai ser você, se não agora. Quem sabe, assim, hoje você fica, nossa, mas eu não atingo, igual você falou na palestra, né? Na sua palestra da Tulípia. Eu tenho só 200 views, mas as duas pessoas, 10 pessoas, você inspira, você mudou aquela vida, então isso é tão especial, né? E, e saber que a sua hora às vezes vai chegar, que o seu momento ali, algum sonho seu, acho que é isso mesmo. Continuar agindo. Continuar agindo, gente. Ai, eu falei que eu ia beber água, eu nem bebi, tô morrendo de sede. Você falou, bora eu agindo, já lembrei aqui. Folga, né? A gente vai falando. Esse nosso encontro aqui é o último desse ano, vai fechar a nossa primeira leva de Bora Papear, nossa primeira temporada, com o nosso 15º episódio. Mas eu já estou pensando em fazer uma temporada só de episódio 2 com cada convidada, porque dá pra gente ficar falando aqui, ó, Com por certeza, horas. de muitos assuntos, né? Eu espero muito, ó, eu falando aqui, porque é a lei da atração, né? Vou jogar para o universo, que o nosso próximo Bora Papear seja presencialmente, juntinhas. Amei! Nossa, maravilhoso. Imagina, eu vou aí pro sul um dia. Ai, não, eu já tô, ó, não vou te dizer que o sofá tá te esperando, porque o sofá não chegou ainda, mas ele Aham. tá lá, ele tá esperando já. Sim. Obrigada, Má. Tá, sabe, né? A gente sempre conversa, sempre fala muito isso, mas é realmente muito recíproco. Todo esse carinho que você tem por mim, eu tenho muito contigo. Realmente acho que o nosso caminho ele se cruzou por motivos maiores, né? Não foi à toa. E poder ter você aqui hoje é muito especial para mim, porque realmente, de novo, se eu tô no YouTube, muito é por conta do teu apoio, da tua ajuda, das tuas dicas e inspirações. Muitas vezes eu já pensei em desistir também, e aí você foi e me puxou, então a gente está sempre, né, nessa troca. E tenho certeza que esse nosso papo inspirou e vai inspirar ainda muitas mulheres que
estejam aqui assistindo. Quem chegou aqui até o final, não deixe, né, de se inscrever, tanto no meu canal quanto no da Thaís, que tem conteúdos. Curti esse episódio. Curtir, deixa um comentário aqui se você quiser também tirar alguma dúvida com a Thaís ou qualquer coisa, até mesmo falar pra gente se esse papo te ajudou de alguma maneira, comenta aqui pra gente Com saber. certeza. Tá, eu vou deixar o teu Instagram na tela para elas irem lá te acompanhar e verem também toda a profissional incrível que você é lá no Instagram também. Queria que tu Nada. compartilhasse quais são os produtos que tu tem disponível hoje. Para quem está aqui acompanhando, a maioria provavelmente deve ser esteticista, então poderia aprender muito contigo também. Obrigada. Eu tenho hoje alguns materiais na área da estética, alguns materiais didáticos que a gente desenvolveu. Os dois workshops, o de limpeza de pele e o Age, que eu atuando com gestantes na estética. Tenho um aulão de massagem e também o curso de drenagem linfática, que envolvem as terapias manuais, que eu sou apaixonada. O intensivo de cosmetologia. E também os dois e-books que eu amo, e é algo mais prático da gente estudar. Um é sobre Instagram, inclusive. E é isso. Maravilhosa, tá? Muito obrigada por ter aceitado o convite. A gente vai, Obrigada a você, Mar. a gente continua se falando, tanto no Instagram quanto no WhatsApp. Com E certeza. muito obrigada de novo, assim, por ser você, 100% você. Que eu tive a honra de poder ver isso pessoalmente e que todo Eu mundo também, mesmo. que está aqui acompanhando saiba que realmente a Thaís que a gente vê no YouTube e no Instagram é a Thaís da vida real. Isso é lindo. Você é um ser de luz. Tenha certeza Obrigada. disso. Nunca esqueça, tá bom? Você também, você sabe disso. Você me cativou ali desde o primeiro momento e da nossa primeira reunião. Eu falei, nossa, eu fiz a escolha certa. Que bom, fico muito feliz. E Obrigada, Mar, pelo esse é o nosso. convite. Eu amei. Eu amei ter você aqui também. Eu já estou pronta para o próximo. Bora. E muito obrigada por terem nos acompanhado até aqui. Esperamos você nos comentários, no Instagram, lá no YouTube da Thaís também. Esse é o nosso último Bora Papear de 2024. E 2025 a gente volta com mais convidadas especiais e com um sofá novo que ainda não chegou, mas vai chegar. Um beijo! Beijo, gente. Obrigada.